Se você está com dificuldade em entender como se resolve exercício de torneira, que é uma coisa que costuma aparecer em matemática, e até hoje não entrou muito bem na sua cabeça como é que se resolve aquilo, então eu preparei esse vídeo para te explicar exatamente, inclusive de duas maneiras diferentes, como é que você resolve exercício de torneira. E além disso, no fim do vídeo, eu vou conectar esse assunto com um assunto de física. Você vai ver que doideira vai ser. Então, antes de a gente começar direto para um exemplo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo se for relevante esse conteúdo para você, beleza? Então vamos lá. Vou começar com um exemplo mais simples, para você entender o processo. Se você entender o processo aqui, ele é igual para todos, tá? Praticamente todos os exercícios. Então eu vou dizer que eu tenho uma torneira 1 e uma torneira 2. E essa torneira 1, ela vai encher o reservatório. Que reservatório? Esse reservatório aqui, ó. Vamos criar um reservatório. Eu tenho uma torneira aqui e uma outra torneira aqui. Então, vai vir água aqui. Beleza. Então, vou dizer que essa torneira 1 e essa aqui é a torneira 2. A torneira 1, sozinha, ela enche o tanque em 1 hora. Já a torneira 2 vai encher o tanque sozinha durante 3 horas. Beleza? Então, já dá para ver que a torneira 1 ela é mais rápida, né? Ela coloca mais água em determinada quantidade de tempo, tudo bem? E esse conceito que é importante, que é a vazão. O que seria a vazão? Eu vou colocar essa letra aqui, vamos lembrar. A vazão, ela é a variação do volume em determinado tempo. Então, por exemplo, se eu sei que determinada torneira, ela colocou 100 litros durante 2 horas, significa que a vazão dela vai ser 50 litros por hora. Isso que é vazão, quantidade de água por tempo, ou volume por tempo, tudo bem? Então, vamos usar esse conceito e é isso que vai resolver o exercício. Bom, mas que exercício, né? Eu não falei a pergunta. A pergunta é, em quanto tempo eu vou demorar para encher o tanque colocando as duas torneiras juntas, tá? Essa é a pergunta e esse aqui é o tempo individual delas. Beleza. Então, ó, vamos pensar o seguinte. Já que a vazão é essa ideia de volume por tempo, quando eu ligo as duas torneiras juntas, eu vou ter as duas vazões trabalhando ao mesmo tempo, tudo bem? É como se eu tivesse uma torneira maior que tivesse uma vazão maior. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou ligando aqui, basta eu somar as duas vazões. Então eu vou somar a primeira vazão, então, esse cara, mais a segunda vazão, tudo bem? Isso vai me dar a vazão total. E o que vai ser essa vazão aqui? A primeira vazão, se eu sei que ela enche o tanque todo em 1 hora, vou falar aqui, ó, volume total dividido pelo tempo, que é 1. E a outra vazão vai ser o volume total também da segunda torneira, dividido pelo tempo que ela demora para encher, que é 3 horas. E isso tem que dar a vazão total. O que é a vazão total? Também vai ser o tanque cheio, ou seja, o volume total, dividido pelo tempo que vai demorar para encher, as duas juntas. E esse é o tempo que a gente quer encontrar. Então, eu vou chamar ele de T. Beleza? Ok, então já tenho isso daqui. Como eu tenho o volume total para todo mundo, eu posso cancelar. E aí eu vou chegar nessa equação aqui. 1 sobre 1 mais 1 sobre 3 é igual a 1 sobre t. E aí, se você já é aluno meu, você está esperto que eu posso transformar as frações em frações equivalentes, de preferência de mesmo denominador. Se o denominador aqui é 3, esse 1 sobre 1 é a mesma coisa que 3 sobre 3. E aí, quando eu faço essa soma, eu vou ter aqui 4 sobre 3. Então, isso significa que o meu tempo vai ser o inverso. Então, é 3 quartos. 3 quartos o quê? 3 quartos de hora, porque a gente está trabalhando em hora. Então, 3 quartos de hora. Só que 3 quartos de hora, como 1 hora é 60 minutos, você faz 3 quartos de 60 minutos. Então, você vai ver que isso aqui é 45 minutos. Claro que você não precisava ter descoberto o tempo em minutos, tá? Se deixar em horas já é suficiente no contexto do problema, mas aqui é só por curiosidade, para você ver que dá 45 minutos. Então veja que faz sentido essa resposta. Por quê? Se essa torneira sozinha enche 1 hora, o tempo das duas juntas trabalhando tinha que ser menor que 1 hora, certo? Já aqui eu vou ter uma vazão maior,
então vai encher em menos tempo. Então faz total sentido esse resultado. Importante que você tenha essa reflexão nesse tipo de exercício. Então essa é uma forma de você resolver um exercício de torneira, que vem da ideia de somar as vazões, tudo bem? Então eu vou te mostrar um segundo jeito, que é basicamente a mesma conta, só que uma interpretação diferente. Vou te mostrar como eu faria. Então eu vou apagar essa parte. Nesse segundo jeito, a gente não precisa pensar em vazão, tá? A gente pode pensar em porcentagem. Você vai entender por quê. Então, eu vou partir da equação que a gente tinha aqui, né? Lembra que aqui era 1 sobre 1. Então, esse 1 sobre 1 mais 1 sobre 3 é igual a 1 sobre t. Bem? 1 sobre 1, porque aqui embaixo era 1 hora da primeira torneira, ok? Se eu pegar essa equação, multiplicar todo mundo por t, esse t aqui embaixo, vamos ver o que a gente chega. Aqui em cima vai ser t e t, e aqui vai ser 1, tudo bem? Então vamos interpretar junto comigo o que essa equação está dizendo. O t é o tempo que as torneiras vão ficar ligadas, né? Que a gente encontrou que daria 45 minutos. Então esse tempo que a primeira torneira vai ficar ligada, dividido pelo tempo total que ela demora para encher sozinha, é como se fosse uma porcentagem. Por quê? Para encher o tanque, ela demora 1 hora. Se ela ficar ligada por 45 minutos, ela não vai colocar toda a quantidade de água que ela colocaria. Ela vai colocar uma quantidade menor, certo? Inclusive, como isso aqui é uma fração, seria o percentual dessa quantidade que ela colocaria. Faz sentido até aí? Então, só para exemplificar com esse exemplo. Se o t seria o 3/4, dividido por 1, isso é 3/4. Então, vou colocar aqui só para a gente entender. Então, 3/4 seria a porção que a torneira 1 contribuiu para o tanque. 3/4 do tanque foi ela que encheu. Agora vamos ver a segunda torneira. A segunda torneira, eu tenho o mesmo tempo que ela ficou ligada, e dividido pelo tempo total que ela ficaria, ou seja, o tempo total que ela precisa para colocar toda a quantidade de água. E aí veja, como esse t também é 45 minutos, ou seja, 3/4, quando a gente coloca 3/4 aqui, 3/4 dividido por 3 é 1/4. E isso mais isso tem que dar 1. Então, no fundo, o que essa equação diz? Ela diz que a porcentagem, a porção, o pedaço de água que a torneira 1 contribui, mais a outra parte que a torneira 2 contribui, somadas, tem que dar 1, que seria 100% do tanque cheio. É isso que essa equação diz. Por isso que eu falei que a gente pode pensar em porcentagem. Eu tenho a porcentagem de quanto a primeira torneira encheu, mais a porcentagem da segunda torneira, isso tem que dar 100%, porque eu quero o tanque cheio. Tudo bem? Então, uma outra forma de você enxergar essa equação, e você vê que é exatamente igual a essa, né? A gente partiu daqui para chegar aqui. Então, por que isso é útil? Porque se você está mais familiarizado com esse método, pensar dessa forma, você já poderia montar a equação assim. E aí você já conseguiria resolver também a partir daqui, sem pensar na vazão, cortar os volumes dos dois lados e ir fazendo o processo, tá? É só uma segunda maneira e também daria na mesma resposta. Tudo bem? Então, com esses dois jeitos de resolver, a gente vai partir para um segundo exemplo. E aí eu vou começar pensando nessa forma, só para você se habituar com o raciocínio. Então vamos ler o enunciado desse segundo exemplo. Um tanque possui 2 torneiras. A primeira pode enchê-lo em 15 minutos e as duas juntas podem fazer isso em 10 minutos. Supondo que a vazão permaneça constante, determine quanto tempo a segunda torneira levará para encher o tanque. Então aqui já é um pouco diferente. Ele te dá a vazão de uma das torneiras e das duas juntas e pede o tempo, na verdade, da segunda torneira. Então vamos anotar os dados. A gente tem a torneira 1, que demora 15 minutos. A gente tem a torneira 2, que é o que eu quero descobrir. E a gente tem as duas juntas, que demora 10 minutos. Então, primeira pergunta já, que você pode ter uma intuição sobre isso. O tempo da torneira 2, ele vai ser maior do que 10 minutos ou menor do que 10 minutos? Claramente tem que ser maior, né? Porque se as duas juntas dá 10 minutos, isso seria o jeito mais rápido de encher o tanque, então com certeza o segundo tempo tem que ser maior. A gente só não sabe se vai ser maior ou menor que 15, mas aí a conta vai dizer pra gente. Então vamos lá, vou pensar em porcentagem do jeito que eu expliquei para vocês. Essas torneiras vão ficar ligadas na mesma quantidade de tempo,
no caso 10 minutos, para encher todo o tanque. Então, vamos pensar em quanto que a primeira torneira vai contribuir. Ela vai ficar ligada durante 10 minutos, sendo que ela demora 15 minutos para encher sozinha. Então, seria isso daqui. Tudo bem? A primeira fração. A segunda fração, vou até colocar aqui como sendo x, que é o que a gente quer achar, vai ser o tempo que a torneira 2 vai ficar ligada, também vai ser 10, dividido pelo tempo que sozinha ela encheria o tanque. Então, o x ali no denominador. E isso tem que dar 1, ou seja, o tanque cheio. Né? Essa é a ideia usando o segundo jeito que eu expliquei para vocês no exemplo anterior. Daria para resolver por vazão? Óbvio que daria. Poderia resolver da mesma forma que eu expliquei no outro exemplo. Só estou partindo daqui para ficar um jeito opcional de você resolver. Então, feito isso, essa equação 10 sobre 15, eu posso simplificar por 5. Então, vai dar 2 terços. E aí, 10 sobre x, 1 menos 2 terços dá 1 terço. E aí, você descobre que o x é 30 minutos. Beleza? Então, a gente encontrou o tempo da segunda torneira, que são 30 minutos, de um jeito um pouco mais curto, né? Pensando direto na porcentagem sem fazer a vazão. Beleza? Então espero que tenha ficado claro. Exercício de torneira não é um bicho de 7 cabeças. É bem tranquilo, desde que você entenda ou pela vazão ou pela porcentagem. Das duas formas dão certo, ok? Então se ficou dúvida até aqui, deixa aí nos comentários. Se curtiu, dá um like no vídeo. E agora a gente vai fazer a conexão desse assunto com física. Se liga só. Só revisando o que a gente viu, né? Se a gente pensar nas vazões, então eu tenho a primeira vazão, a segunda vazão. Então a primeira vazão, vou falar aqui, é o volume total dividido pelo tempo que a primeira torneira demora para encher o tanque sozinho. A segunda vazão também vai ser o volume total dividido por T2, né? Que é o tempo da segunda torneira. E aí, a vazão total vai ser a soma delas, né? Então, vazão 1 mais vazão 2. Isso vai ser VT sobre T1 mais VT sobre T2. Isso vai dar a vazão total, que é o volume total também, dividido pelo tempo chamado de T, que é o tempo que as duas vão ficar ligadas ao mesmo tempo. Beleza? Corto tudo isso aqui, a gente chega nessa expressão. 1 sobre T1, 1 sobre T2, 1 sobre T. Bem? Então seria isso. Aí, como eu te falei, se eu multiplicar todo mundo por T, vai ficar o T aqui em cima, aqui vai dar 1. Aí é a ideia da porcentagem que eu expliquei já. Mas eu quero que você olhe para essa equação e me responda se isso aqui te lembra alguma coisa. Vai pensando aí, que eu vou deixar só essa equação na lousa e te mostrar o que eu estou querendo dizer. Então, vou deixar a equação aqui registrada. Vai pensando aí o que você lembra disso. Eu vou desenhar desse lado um circuito elétrico. E aí você pensa, o que raios tem a ver torneira com circuito elétrico? Então vamos lembrar algumas coisas sobre circuito. Então, primeira coisa, a gente tem uma tensão nesse circuito, uma DDP, né? Em cima de dois resistores que estão em paralelo. Então, R1 e R2. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter uma corrente, vou chamar de I, corrente total do circuito, que é a que vai circular aqui. Quando essa corrente chegar aqui, ela vai se dividir em dois pedaços e vai cada um para um resistor, tudo bem? Não necessariamente esses pedaços são iguais, né? Só seriam se o resistor for igual, mas não necessariamente é o caso. Então, vou falar aqui, uma parte da corrente vai vir para cá, que é o I1, e a outra parte da corrente vai vir para cá, que é o I2. Beleza? Então, o I total vai ser a soma das duas correntes, que foi uma para cada resistor. Então, vou escrever isso daqui, ó. I total, corrente total do circuito, é a primeira corrente mais a segunda corrente. Só que o que é a corrente? O que seria a corrente total do circuito? Vai ser a tensão do circuito dividido pela resistência equivalente do circuito, né? Resistência equivalente seria a gente fazer o cálculo deles aqui em paralelo. E isso daqui vai ser a corrente 1, ou seja, a corrente 1, ela está no resistor 1. E agora você tem que lembrar essa ideia de circuito, né? Essa tensão ela vai estar exatamente em cima do resistor 1, então é a mesma tensão que está em cima dele, e também vai estar a mesma tensão em cima do resistor 2. Então, os dois estão com a mesma tensão. Então, isso vai ser V sobre R1, a mesma tensão,
mais a corrente 2, que é V sobre R2. Mais uma vez, eu posso cortar a tensão e a gente chega nessa expressão bastante familiar dos resistores. Então, dá só uma olhada, isso daqui e isso daqui, se não é a mesma coisa. Então, aí você pensa, mas por que essas coisas são iguais? O que tem a ver uma coisa com a outra? A gente pode fazer uma analogia de que o fluxo de água que vai pelas torneiras seria a mesma coisa que o fluxo de elétrons, né? Já que corrente é um fluxo de elétrons. Então você tem um fluxo total que vai ser a soma desses dois fluxos. Cada fluxo desse seria uma torneira. Na verdade, o que regula o fluxo de elétrons seria o resistor, né? Resistor muito baixo vai passar mais elétrons, resistor muito alto vai passar menos elétrons, né? Que é uma resistência. Então, você pode entender que o resistor que regula seria a torneira. E a torneira está regulando o fluxo de água. Então é exatamente isso que está acontecendo. A gente tem o resistor, que seria o equivalente para as torneiras, e aí o fluxo de água seria a corrente. E essa resistência está associada com o tempo que as torneiras demoram para encher o tanque. Beleza? Curtiu? Legal, né? Interessante essas relações que aparecem com matemática e física. Você vê que as coisas se conversam e é sempre útil você ter essas ideias conectadas que pode ajudar em alguns momentos. E, inclusive, essa é a maneira de você deduzir aquela fórmula de resistor equivalente, que é o produto dividido pela soma, é daqui que vem a dedução, né? E a mesma coisa funcionaria, aquela mesma fórmula funcionaria para quando a gente tem duas torneiras, o tempo de duas torneiras e quer achar o tempo total que demoraria. Você poderia usar a mesma fórmula porque é a mesma expressão, né? Daria para você isolar o T e deduzir do mesmo jeito. Beleza? Curtiu? Se gostou, não esquece de deixar um like no vídeo aí, se inscrever no canal também para receber os próximos conteúdos. E se ficou alguma dúvida em como resolver exercício de torneira, ou se realmente clareou sua mente, fala aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. Beleza? Então é isso. Beijo no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.